Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Sendagra. No vídeo de hoje falaremos sobre a importância da renda não agrícola para o meio rural, o caso dos bens culturais, voltado para a agricultura familiar. Então, já que a gente vai falar sobre bens culturais, será que nessas 4 imagens, nós já podemos detectar alguma coisa que tenha a ver com a cultura? Vamos entender então o que será cultura. Cultura, gente, ela vem do latim, que significa cultivar. Olha só que legal, você não tem tudo a ver com a agricultura familiar. Cultivar. Então, gente, a cultura é um fator de humanização. O homem só se torna homem porque vive no seio de um grupo cultural. A cultura é um sistema de símbolos compartilhados com que se interpreta a realidade e que confere sentido à vida dos seres humanos. A gente entende, então, que as tradições são transmitidas de geração para geração a partir da vivência e tradição. Cultura diz respeito a tudo aquilo que caracteriza a existência social de um povo ou de uma nação, ou mesmo entre grupos no interior de uma sociedade. Nessa imagem, a gente vê de novo mais 4 figuras que vão representar justamente isso. Grupos no interior de uma sociedade que vai ter um traço cultural próprio. É importante deixar claro desde o início que a cultura da produção familiar se distingue da produção patronal. A primeira imagem é uma imagem comum a todos, a segunda é de um garotinho do povo Dinka, de um povo africano, que eles criam esses bois para deixar com o chifre bem grande para comercializar isso. Isso é característico da cultura deles. Também é um modelo de produção familiar. Portanto, pessoal, a cultura é um conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. E nela vão incluir tudo. Música, teatro, rituais religiosos, danças, a língua tanto falada quanto a língua escrita, os mitos, os hábitos alimentares, que é super importante, e as formas de organização social. Então, mais uma imagem para a gente incorporar de fato o entendimento do que é cultura. Olha só, as festas, a charrete, o modo de produzir os alimentos, o café, o queijo, o próprio modo de trabalho, de extração do leite, as construções. Tudo isso faz parte de uma cultura de um determinado grupo. Isso faz parte da cultura da agricultura familiar no Brasil. Então, gente, como dito anteriormente, a produção familiar se distingue da produção patronal, principalmente devido ao processo histórico que lhe deu origem. Então envolve toda uma sociologia e uma antropologia característico desse grupo. Na imagem aqui embaixo a gente vê como se dispõe a própria organização das casas. É uma característica da agricultura familiar viver em comunidades. É necessário deixar claro também que durante os anos 60 e 70 ocorreu no Brasil um processo chamado de modernização conservadora. Frente aos outros países que modernizavam a agricultura, o Brasil, que sempre foi bastante retrógrado nesse sentido, se viu cada vez mais pressionado e necessitava também de modernizar a agricultura. O rural, portanto, precisava de ser modernizado. Porém, o processo de modernização foi feito por uma classe específica, foi feita só para quem já tinha grandes condições, só para quem tinha muito dinheiro. E foram eles que se modernizaram. Então, a modernização foi chamada de modernização conservadora. Como foi uma política de modernização para um determinado grupo específico, quem já sempre tinha sido atrasado ficou ainda mais atrasado. Não foi uma modernização democrática. Ela não teve força suficiente para romper com o antigo regime e instituir no país um capitalismo democrático, como aquele verificado tanto nos Estados Unidos, Inglaterra e França. Esse período também foi conjunto ao período da Revolução Verde.
Devido a esse fato, os resultados no Brasil de todo esse processo necessitam um pouco de interpretação. Por exemplo, os produtos de exportação cresceram na ordem de 120 a 1000%. Contudo, o aumento da produção para abastecer a população interna foi de apenas 20%. Então, o alimento não era produzido para o próprio país. O país ocupou lugar em destaque nos países exportadores de alimento, ao mesmo tempo possuía uma população de milhões de subnutridos. Os pequenos proprietários tiveram a dificuldade ainda maior de se inserir nos novos moldes. Houve a transferência do lucro decorrente da atividade agrícola para a agroindústria, deixando o produtor com uma estreita margem, levando a seu endividamento cada vez maior. Interligado também ao processo de modernização conservadora e a Revolução Verde, temos o difusionismo. O difusionismo era uma prática ligada ao modelo de extensão rural. A extensão rural oficial se desenvolveu no Brasil com apoio às políticas de crédito subsidiados que sustentaram a implantação do processo de modernização conservadora da agricultura, calçada numa concepção difusionista, que se alcançaria a melhoria da qualidade de vida da população através apenas da transferência de tecnologia e o aumento da produção agrícola. Ou seja, eles acreditavam que o simples fato de fazer aumentar a produção resolveria o problema da pobreza e da falta de desenvolvimento do campo. Era um modelo tecnicista, ou seja, utilizava estratégias de desenvolvimento e intervenção que levam em conta apenas os aspectos técnicos da produção, sem observar as questões culturais, sociais ou ambientais. O modelo de extensão rural com raiz difusionista, então, apenas fazia divulgar, impor ou estender um conceito, sem levar em conta as experiências e os objetivos das pessoas atendidas. A extensão rural era feita, portanto, de uma forma violenta, com imposição cultural de o que era de fora, o que era de um outro país, é que deveria ser seguido igualmente. Tratava o ser humano como um objeto. A cultura do homem do campo era algo a ser superado. Impõe a cultura desejada, a cultura dentro do modelo de onde veio a modernização conservadora, do modelo estrangeiro. A cultura do estrangeiro é bom e a cultura nacional é ruim. Modificou a forma de produção do campo por uma invasão cultural. Foi essa base violenta e opressora do difusionismo, junto com a crise do crédito rural dos anos 80, que levou à crise do modelo de extensão rural no Brasil. Todo esse modelo tornou o produtor preso ao sistema de compra e venda de insumos, ou seja, o pacote tecnológico da Revolução Verde fazia com que o produtor ficasse preso a esse modelo. Se ele comprava uma semente, o único agrotóxico que funcionaria seria o agrotóxico para aquela semente produzido para aquela empresa. O único adubo que funcionaria seria o adubo daquela semente, produzido também por essa mesma empresa. Qualquer outro aditivo que ele fosse comprar deveria ser específico para aquele produto, que por sua vez era produzido pela mesma empresa. O extensionista da modernização conservadora, então, acreditava que não tem como ter um diálogo com o produtor. A função dele era convencer o agricultor a seguir determinada técnica que ele passasse. Lembrando, tratando o produtor como objeto. Acreditava também que a redução dos problemas do campo estava no âmbito técnico-científico, ou seja, acreditava que apenas a técnica e a ciência é que resolveriam todo o problema do campo, e tinha um descuido de qualquer consideração de ordem social, política, cultural e ambiental no qual esse produtor vivia. Para título de exemplo, essa imagem foi retirada de um livro. Nela tem uma determinada passagem, onde diz: não era trabalho para qualquer um. Do vaqueiro se exigia coragem para matar onças e cobras, conhecimento veterinário para tratar os animais doentes, familiaridade com o ambiente para escolher pastos e bebedouros, além, claro, de destreza para cavalgar. O cavalo, aliás, como acontecia desde os tempos medievais na Europa, também aqui
era símbolo de poder e independência. Nessa pequena passagem, conseguimos perceber então qual era a importância da capacidade do conhecimento do próprio produtor que ele tinha e que ele tem com o ambiente em que ele vive. Como ela retrata uma época antiga, é visível a questão do abandono do homem do campo. É visível também a importância do conhecimento próprio desse homem em relação ao seu ambiente. Apesar de condenarmos a ideia de matar animais silvestres como onças e cobras, é necessário considerar a questão social que vivia esse homem há muito tempo atrás. Ou seja, além do ambiente ser hostil, ele deveria entender e interagir com esse ambiente para conseguir sobreviver. De todo o processo histórico, tivemos como consequência 4 características da estrutura agrária brasileira. A primeira, a superprodução de produtos agrícolas e relativa estabilidade de preços, devido à aceleração do progresso técnico da agricultura e ao apoio e intervenção do Estado na agropecuária. Em segundo, temos a destruição ambiental e os impactos da paisagem rural. O crescimento desigual da riqueza gerada pelos avanços tecnológicos entre agricultores e entre regiões. Lembrando que, devido à modernização conservadora, por ter sido apenas uma determinada classe de produtos com o intuito de modernizar o campo, gerou maior desigualdade social. E mudanças no modo de trabalho familiar agrícola, emergindo da pluriatividade e das atividades não agrícolas no espaço rural. E é esse o foco do vídeo, a pluriatividade como um mecanismo para fazer a produção familiar aumentar a sua renda. Outras interpretações significativas dessa modificação do ambiente rural foram a ruptura entre a agricultura e a alimentação. O que quer dizer isso? A atividade agrícola perde a sua função histórica de produzir alimento. Começa a produzir commodities. Grandes corporações definem o tipo de alimento e que chega à mesa do consumidor. Ou seja, o consumidor não tem mais. Ou seja, o consumidor fica refém desse modelo e não tem mais uma opção diversa de escolher o que ele pode comer. Ruptura entre agricultura e território. A atividade agrícola é concentrada em regiões com maior vantagem comparativa. Ruptura na ordem demográfica. Drástica redução da população ocupada em atividades agrícolas. Por fim, ruptura entre agricultura e meio ambiente. O progresso técnico afetou a harmonia entre o produtor agrícola e sua relação com a natureza. Com toda essa consequência, após a modernização conservadora e no fim dos anos 70, percebe-se que essa nova cultura que eles estavam aplicando então não é tão boa assim quanto parecia, e ocorre então uma revalorização da cultura rural após os anos 80, retornando à valorização do tradicional rural sertanejo. Isso é visível em um dos aspectos na valorização da própria música rural sertaneja. Surge então um termo bastante importante, o chamado novo rural. É um modelo adaptado à realidade do agricultor familiar brasileiro, isso é, a reação ideal para a superação da dependência, exclusão e dos impactos socioambientais. Surge então o direcionamento para o processo produtivo baseado no enfoque do modelo de produção familiar e pluriativo, capaz de opor-se aos anseios dos defensores do processo contínuo de modernização do campo brasileiro. É nesse sentido então, pessoal, que a cultura da produção familiar é uma das alternativas de combate à degradação ambiental e à pobreza, que, aplicando-se para a agricultura familiar como uma alternativa para a reversão dos entraves socioprodutivos. Chegamos então no foco do entendimento desse vídeo. Pluriatividade. É ela que vai trazer a renda não agrícola para o meio rural. O que é a pluriatividade então? A pluriatividade se estabelece como uma prática social, decorrente da busca de formas alternativas para garantir ampliação de novas fontes alternativas de renda. A pluriatividade nada mais é
do que a diversificação das atividades rentáveis no negócio. A pluriatividade é uma forma de atividade que possibilita a concentração do agricultor familiar não exclusivamente na agricultura, mas abrindo-lhe espaço para atuação em outras atividades produtivas dentro do campo, atividades não essencialmente agrícolas que são utilizadas pelos pequenos agricultores familiares para a formação complementar de produto e renda. A importância, então, é que o uso da pluriatividade pode trazer mais soluções eficientes à formação de uma organização de produção cooperativa entre os agricultores. Qual a importância, então, dessa renda não agrícola vindo da pluriatividade? Na sua ausência, a magnitude da pobreza seria substancialmente maior, o campo e a cidade se tornam mais próximos socialmente, permitindo então a maior politização dos agricultores e trabalhadores rurais. Possibilita a maior inserção da mulher no mercado de trabalho, valoriza o ambiente rural e a renda não agrícola pode relaxar, pode facilitar restrições, por exemplo, como a dificuldade de acessar o crédito, uma vez que agora ele tem uma outra fonte de renda. Um exemplo a citar é o Rio Grande do Sul, onde o ramo de atividade não agrícola que gerou o maior rendimento para as famílias pluriativas em comunidades selecionadas foi o da indústria, com aproximadamente 77% das pessoas entrevistadas. Outro exemplo se deu no Espírito Santo, com a implantação do agroturismo, que ocorreu no início da década de 90, instalando-se inicialmente na região serrana, com seu clima ameno, topografia favorável e rica em expressão cultural. Essa nova atividade veio impulsionar o desenvolvimento da agroindústria artesanal, do artesanato regional e da produção agroecológica, alicerçada em princípios como a valorização da gastronomia local, da preservação do meio ambiente e das tradições culturais dos agricultores. Ou seja, pessoal, todos esses exemplos de alternativas de renda extra vieram da pluriatividade. As políticas de desenvolvimento rural devem considerar, então, as dificuldades que são comuns, como capital inicial, garantias para obtenção de crédito, educação, acesso ao mercado consumidor amplo e infraestrutura, para buscar ações favoráveis a uma maior participação da população rural a atividades de fonte de renda não agrícola. Nós temos o dado que cerca de 4 milhões de pessoas estão ocupadas no meio rural com atividades que fogem à produção agrícola tradicional. Outros dados revelam que 4 a cada 10 trabalhadores adultos nas áreas rurais são remunerados por fonte de renda não agrícola. E olha só que legal, que interessante. Parte da renda oriunda dessa fonte de renda não agrícola é utilizada como recurso para investimento produtivo no próprio estabelecimento rural, tornando ele cada vez mais eficiente. Tradicionalmente, a agroindústria artesanal, ou seja, essa fonte de renda não agrícola, sempre esteve presente no cotidiano do campo, fruto da necessidade de aproveitamento da matéria-prima excedente. Tal atividade, até pouco tempo atrás, era considerada marginal devido à sua reduzida importância na geração de renda. Surgem novas exigências de adequação que garantam a qualidade do produto. Aliados a essas novas exigências e considerando o seu modo próprio de fazer, os produtos da agroindústria rural têm se revelado fator preponderante para caracterizar e promover as regiões onde esses produtos se encontram. Ou seja, o produto do norte ele caracteriza e valoriza um produto que é do norte. O produto que é do sul ele valoriza e caracteriza um produto que é do sul. Caracteriza o povo, a região, a forma como ele foi feito, como ele é desenvolvido, os hábitos da população local, toda a cultura que envolve aquele determinado produto. O meio rural não é mais um ambiente restrito à produção de alimentos. Ele constitui-se em um espaço dinâmico e promissor de desenvolvimento de outros setores da economia. Ele exige, portanto, políticas públicas apropriadas a essas novas ocupações e atividades, frutos de uma transformação que vem ocorrendo em escala global. Esses bens culturais gerados pela agricultura familiar
possuem substancial capacidade de se tornarem importantes fontes de renda complementares aos agricultores. Ou seja, é um doce característico da região, que só aquela região tem. É um queijo que é produzido de uma maneira diferente, que só aquela região produz aquele queijo. É um artesanato, é uma forma de produção, é um modo de viver. Diversos são os bens culturais que podem ser explorados pela agricultura familiar e utilizado como fonte de renda não agrícola. A fonte de renda não agrícola, como dito anteriormente, também pode ser chamada de agroindústria artesanal. É uma fonte de atividade que, apesar de já consolidada no meio rural, ela permite uma maior agregação de valor aos produtos intermediários se trabalhado na forma certa. A matéria-prima, antes vendida a baixo preço aos atravessadores, passa a ser processada em unidades apropriadas de produção e fornece a permanência do homem no campo, ao mesmo tempo que permite uma melhoria da qualidade de vida, devido ao seu alcance socioeconômico. Contudo, para o produtor conseguir explorar de maneira adequada esse recurso, ele precisa de assistência técnica de qualidade e políticas públicas voltadas para o seu objetivo. Dando exemplos então de fonte de renda não agrícola para o meio rural, o caso dos bens culturais, podemos citar um determinado doce de leite, um queijo, um requeijão, um biscoito caseiro que só aquela região faz, que uma família sabe fazer determinado produto, um queijo que é temperado, rapadura, um frango caipira que por vezes pode ser produzido de uma maneira diferente das outras, com um aspecto próprio, de acordo com aquela população, de acordo com aquele grupo. Isso inclui também os ovos caipiras, um alimento específico que só existe na região e que foi dado a esse frango. Por fim, então, a gente entende que os bens culturais vão conseguir agregar valor ao produto produzido pela agricultura familiar e vai trazer consigo a caracterização cultural desse produto, fazendo com que ele se valorize ainda mais. Nós temos aqui apenas um exemplo de uma variedade, uma infinidade de coisas que podem ser feitas para valorizar e caracterizar determinado produto. Por exemplo, esse nosso rótulo. O rótulo irá promover a fixação da característica do produto produzido pela agricultura familiar. Ou seja, ao ver o rótulo, a pessoa naturalmente já liga, já percebe toda a questão e o aspecto cultural que envolve aquele determinado produto. Neste caso, exemplificamos com alimentos tradicionais produzidos na zona rural. Concluímos então que desenvolvendo e explorando a pluriatividade de maneira adequada para a agricultura familiar, nós obtemos a redução da pobreza no campo de uma maneira geral, conservação ambiental, uma fonte de renda alternativa e ainda por cima potencializada pela agregação de valor desse produto. Contudo, é necessário políticas públicas, extensão rural de qualidade, e o município e a região só têm a ganhar, uma vez que o dinheiro gerado devido a essa fonte de renda não agrícola irá circular cada vez mais pelo município, trazendo turista, oportunidades de emprego, aumento da qualidade de vida e bem-estar social. Obrigado por assistir até o fim, pessoal. Esse foi mais um vídeo da Ciandagra, empresa de assistência técnica e extensão rural. Um abraço e até a próxima.